minha glória, da segunda casa será maior. Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Glórias a Deus, mais uma noite, mais uma oportunidade de estarmos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor, para que essa palavra venha de encontro àquilo que o nosso povo, o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, precisa ser restaurado, amém? Glórias a Deus, vamos orar, e enquanto nós oramos, você já vai preparando a palavra, no segundo livro de Reis, segundo Reis 6. Amém? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui como instrumento Teu, Pai. Instrumento Teu para ser usado, Pai, para que possamos, Senhor, através da minha vida, Senhor, levar uma palavra de consolo, de encontro ao Teu povo, Pai, que está aí nas suas casas, no seu cantinho, Pai, e necessitando tanto de uma palavra, Pai, uma palavra que encoraje, uma palavra que nos restaure, Pai, uma palavra que nos ajude a ter fé, a ter a esperança e a confiar que o Senhor está às portas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glórias a Deus. A palavra de Deus, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Aqui nós vamos falar sobre Eliseu. Eliseu faz flutuar um machado. E aí eu te pergunto, onde você caiu? O que está acontecendo conosco, né? E a palavra de Deus diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Aleluias! Glórias a Deus! Glórias a Deus por essa palavra. Uma palavra que eu sempre tive assim muita curiosidade, que o Espírito Santo de Deus me fizesse entender esta palavra. Sobre o martelo que cai ali no Rio Jordão. Vamos falar um pouquinho antes. Quem é Eliseu? Eliseu, um profeta que teve unção dobrada. Por quê? Ele caminhou ao lado de Elias, o profeta Elias. E Eliseu era um homem de coragem, era um homem que tinha uma vida com Deus, um homem que estava sempre ali ao lado daquele que era o seu mestre, o seu professor. Eliseu, ele tinha responsabilidade naquilo que ele fazia. E aqui quando fala, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. O que está dizendo aqui a palavra? Um dos seus discípulos, um dos discípulos ali de Eliseu, chega para ele e fala assim: profeta, a nossa casa está pequena. Profeta, precisamos alargar as estacas da nossa tenda, porque precisamos, está pequena. Sabe o que significa isso? Significa que ali onde eles estavam morando estava ficando pequeno.
Hoje nós vemos uma igreja ampla, mas se nós seguirmos a palavra, este lugar pode ficar pequeno. E olha ali, o que acontece? Ele chega e fala assim: eis que o lugar em que habitamos contigo, está dizendo o quê? Os discípulos não podem ficar longe do mestre. Nós não podemos ficar longe da casa de Deus. Nós não podemos ficar longe da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir as autoridades que estão à frente da nossa vida, na igreja que congregamos. Ah, mas eu não quero ficar ouvindo o que a pastora diz. Não, não é o que a pastora diz, é o que a palavra diz. E é isso que esse aluno dele, porque aqui era uma casa, era escola de profetas. Eles queriam aprender a palavra. Por isso que esse rapaz, esse discípulo chega, fala: Senhor, precisamos aumentar, o lugar está estreito. Em nome de Jesus. Um dia, essa casa vai ficar pequena de tantas pessoas que vão querer aprender a palavra. E é isso que ele fez. O caso aqui, Eliseu, ele diz para o servo ali, fala: então pegue um povo, vão até o Jordão, vão lá cortar madeira para aumentar aqui, para que possamos receber mais alunos, para que possamos receber mais discípulos, mais profetas, mais pessoas interessadas em conhecer a palavra de Deus. E eis que esse rapaz pede emprestado o quê? Um instrumento que ele iria usar. E ali, no momento que ele está ali com aquele machado, cortando aquelas árvores, o machado escapa e vai para onde? Para dentro d'água. Ele ficou desesperado, tanto que ele diz: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E Eliseu responde, perguntou o homem de Deus: onde caiu? E hoje eu te pergunto: onde você caiu? Onde você caiu que você está aí, não tenho força, não tenho fé, não tenho esperança. Mas é o Senhor que pergunta: onde você caiu? E olha, nós vamos voltar aqui no mesmo livro de 2 Reis, 2 Reis 2:21, que diz assim: os discípulos e os profetas de Elias. Aqui, Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Olha, como nós temos que prestar atenção. Se esse discípulo não estivesse prestando atenção na caminhada e lembrar que um dia lá atrás houve uma situação semelhante, olha o que ele diz: então saiu ele ao manancial das águas e deitou-se nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Olha só que coisa linda. Eles estavam ali em Jericó. Os homens ali na cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade. Como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, ponde nele sal, e lhe trouxeram. Quer dizer, aquele discípulo que perdeu o martelo lá atrás, o machado, ele já tinha visto algum milagre. Pode ser que não aconteceu com ele, mas ele viu alguém. Você já deve ter visto algum milagre na sua vida, ou na vida de alguém, para você poder clamar ao Senhor nesse momento que você afundou ali, onde você caiu. Você já deve ter ouvido, porque ali, o que Eliseu faz? Ele pede para o servo trazer um prato com sal e joga na água. E ali, aquelas águas ficaram potáveis, saudáveis, fresca, limpa, deliciosa. Qual que é a água? Aqui,
A água da vida, o Espírito Santo de Deus. É essa água saudável que o Senhor quer que nós estejamos sempre com essa sede de tomar essa água. Ah, mas está muito difícil. Olha, essas águas eram amargas, se tornaram saudáveis. E mais um pouquinho aqui, segundo Reis 4, ali no capítulo 38, ele diz também: a morte que havia na panela é tirada. Voltou a Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela, grande lume, e faze um cozido para os discípulos e os profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou-se, cortou em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam, exclamaram: morte na panela. E o homem de Deus não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Deitou na panela, tira de comer para o povo, e já não havia nenhum mal na panela. Glórias a Deus. Olha só, a água estava amarga. A fé falou: não vai ser mais amarga. Até o sal que salga fez a água ficar doce. E agora aqui, a comida não estava boa, aquela mistura não estava boa, mas ele falou: traz um pouco de farinha, joga. E se tornou boa. Ele falou: serve. É pela fé. Por que isso? Porque Eliseu, ele era um homem de autoridade. Ele é um homem que ele encorajava. Ele encorajava aqueles alunos ali na escola de profetas. Ele cria naquilo que o Senhor dispensou a ele. Ele cria ali quando Elias foi levado aos céus. Ele falou: Senhor, eu quero unção dobrada. E Elias deixa cair a capa, e com aquela capa, quantos milagres ele fez. Mas não foi só com a capa, porque aqui no machado, o que ele diz? Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Você está caído? Olha só, um simples graveto foi jogado, foi lançado ali aonde ele estava. E o ferro flutua. E o profeta diz: pegue. E hoje o Senhor está te falando: eu estou te pegando. E a palavra diz em Jó 14:9, o que a palavra diz? A árvore, o tronco, cortado, caído, ao cheiro das águas brotará. E nesse momento, depois dessa pandemia, depois desse confinamento, depois de tudo que nós passamos, é um gravetinho que vai fazer você flutuar. Não importa o peso da tristeza, da angústia, da situação que nós passamos durante todos esses meses, todo esse distanciamento dos irmãos, todo esse distanciamento da família, da comunhão, todo o distanciamento, nós com Deus, nós com o Senhor. Mas o Senhor está falando. Eliseu cortou um pau, lançou e ali fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu a mão e o tomou. O Senhor está dizendo: hoje eu estou estendendo a mão para você subir. Eu estou te pegando. Você vai flutuar na palavra. Vamos flutuar no Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer que façamos, que creiamos, façamos como esse discípulo falou: olha, Senhor, a casa está pequena, vamos aumentar. A sua fé está pequena, vamos aumentar. O seu coração
está apertado, vamos alargar esse coração, entrar mais amor, mais fé, mais esperança. Lembra que nós falamos de Eliseu, um homem de coragem, um homem destemido, abriu mão de tudo para servir ao Senhor. Será que não é isso que está faltando para nós? Abrirmos mão daquilo que nos segura tanto lá embaixo, como aquele machado que caiu no fundo do rio. Mas este momento, o Senhor está falando, estou lançando nas águas. E a palavra de Deus diz, né? Lança teu pão sobre as águas. Você não sabe se é hoje ou se é amanhã, mas ele vai ressurgir. Então nós temos que crer que neste fim de confinamento, porque breve estaremos de volta na casa do Pai. Esta casa que aqui a palavra diz, aumentar. Precisamos aumentar os espaços. Precisamos receber novos irmãos. Precisamos receber novos discípulos. Precisamos receber homens, mulheres, crianças, jovens que queiram verdadeiramente servir ao Senhor. E hoje o Senhor está nos levantando. Não importa onde caímos, de que maneira caímos, mas hoje o Senhor nos levanta, porque ao cheiro das águas brotará. Amém? Glórias a Deus. Quero agradecer a vocês que todos esses meses têm aí, toda quarta, todo domingo, estado diante aí ou da sua TV, ou diante aí do seu celular, mas você tem acompanhado uma palavra que edifica, uma palavra que nos traz esperança. E como diz a palavra, né? Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Que Deus abençoe a todos, que tenhamos aí uma semana abençoada junto dos nossos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, glorificado e engrandecido seja o teu nome, meu Pai. Glorificado, Pai, porque o Senhor há de levantar vidas, o Senhor há de restaurar vidas, Senhor, e que possamos, Pai, sentir esse cheiro das águas do Espírito Santo que vem do teu trono, Pai, e que possamos brotar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Porque a glória